Nós, Estado, temos a nossa responsabilidade. Bom. Nós conhecemos as nossas mazelas. Agora, onde está o governo federal para isso? Vai parar. Marcelo, não vai haver território no Rio de Janeiro onde as forças policiais não vão poder deixar de atuar. Diego, Isso deixa eu só promessa, fechar. É uma promessa. A gente pode voltar a isso. Chamar de terrorismo não vulnerabiliza o Brasil pensando soberania, não dá margem para a intervenção de outras nações. Por que essa opção de chamar como organizações terroristas? Eu não creio nisso, Samira, até porque a gente pode pensar o contrário, né? É que o país pode dizer o seguinte, e você que... ponto de vista do... a Secretaria ou a Polícia Civil reconhecem que foi um erro mandar um policial recém-formado com 40 dias apenas de serviço para uma operação tão perigosa? Não foi o erro, Samira, sabe por quê? Porque ele estava numa terceira onda. Mas isso o senhor está supondo ou já é fruto de investigação? 40 dias de trabalho. Que tivesse uma semana, Samira. Aí, em algum momento, ele tem que enfrentar uma situação dessa. Bom, impossível fugir do assunto que é a operação. Queria começar conversando, então, sobre a operação nos complexos do Alemão e da Penha. Tanto o senhor quanto o governador e os chefes das polícias têm sustentado que a operação foi um sucesso, não obstante a gente ter tido 121 mortos, dos quais 4 policiais, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. E aí, pegando aqui alguns números citados pelo jornalista Fernando Barros no podcast Foro de Teresina da última semana, eu trago aqui alguns indicadores para a gente pensar o que foi essa operação que o governo lardeia com muito sucesso, né? Nenhum dos mortos tinha um mandado de prisão relacionado à operação que ensejou essa ação. 54 não possuíam nenhum mandado de prisão em aberto e dos 113 presos, apenas 20 eram alvos de mandado que motivaram a ação. E eu queria reforçar que os 54 que não possuíam nenhum mandado de prisão em aberto, porque o senhor acaba de falar, né, para a Vera, de 117 criminosos. E, enfim, para além desses números, dias depois a gente já tinha imagens de criminosos portando fuzis e comercializando drogas naquele mesmo território. Então, eu te pergunto, assim, objetivamente, quais são os indicadores que o senhor entende que podem ser utilizados para dizer que essa operação foi um sucesso? E onde é que estão o DOCA e as outras lideranças do Comando Vermelho que deveriam ter sido presas e que não foram, né? Dá para dizer que uma operação com 4 servidores públicos mortos, 117 criminosos, né, que o senhor, né, defende que sejam criminosos, ainda que, né, eu imagino que a gente tem uma investigação à frente para poder avaliar se eram todos criminosos. Onde estão o DOCA e esses demais criminosos que ensejaram a operação? Bom, Samira, eu continuo afirmando que a operação foi um sucesso. Foi o maior baque que o Comando Vermelho sofreu num único dia, com repercussão nacional. Criminosos de outros estados estavam presentes. E os dados que você me passou só mostram a maior gravidade que é aquela região. Ou seja, outros criminosos que não estavam na investigação apareceram. Desses 69 que eram objeto da investigação, 29 deles sequer tinham antecedentes criminais. Passaram a ser conhecidos com a investigação. Ou seja, 42% dos criminosos investigados sequer eram conhecidos pelo meio policial ou pela justiça. Ou seja, pessoas que eram da estrutura da organização criminosa e apareceram durante a investigação. Claro que existiam muito mais criminosos. A previsão é que tivesse pelo menos 1.000 criminosos atuando naquela região, com 280 mil habitantes. Só que durante uma investigação, você tem que ser seletivo e escolher o núcleo duro. Qual é o núcleo duro que representa realmente a estrutura operacional daquela organização criminosa? Isso foi identificado. Mas essas pessoas, ela tem segurança dedicada. Essas pessoas têm plano de evacuação, plano para se esconder. Não é de hoje que encontramos em comunidades túneis construídos que o criminoso fica 15 dias isolado, sem precisar ter contato com o exterior. E imaginar 2 Copacabanas de desordem urbana com 280 mil pessoas, o policial não pode sair de casa em casa batendo, sem um mandado de busca e apreensão, sob pena de estar cometendo uma ilegalidade. Então, é muito fácil um criminoso se esconder ali. E, obviamente, ele já tem uma estrutura de defesa do território. A dificuldade que o policial hoje tem de ultrapassar as barreiras, primeiro a barreira física, você tem barricadas
que são verdadeiras estruturas de engenharia, eletrificadas, tacam fogo, colocam carro. Então, a superação desse ambiente, sob forte e intenso tiroteio, ultrapassada ela, tem os soldados, existem perímetros de segurança do criminoso que os criminosos vão trocando tiro. Então, a dificuldade de você progredir no terreno é muito grande. Por isso, lá atrás, o governo do Estado pediu o auxílio das Forças Armadas no que diz respeito aos blindados. Era uma forma de transportar com rapidez e segurança os policiais, que a gente pudesse chegar até os objetivos com uma rapidez maior. Não, isso não foi possível. Então, a gente encontrou toda essa dificuldade. E isso já estava dentro do planejado. Mas, secretário, de novo, eu entendo toda essa dificuldade, reconheço o difícil trabalho que as polícias do Rio de Janeiro têm pela frente, mas a gente está falando de uma operação que tem mais mortos do que pessoas presas. A principal liderança que deveria ter sido presa fugiu e, ao que tudo indica, não se tem notícia. E o tráfico de drogas continua acontecendo e aquela população continua sendo oprimida pelo crime da mesma forma que ela estava na véspera da operação. Então, assim, qual que é o indicador objetivo de sucesso? Eu tenho dificuldade de entender mesmo. Samira, você tem dificuldade porque você não conhece a estrutura do Rio de Janeiro. São dezenas e dezenas de anos de descaso e sempre focado. Como é que era a política de segurança pública do Rio de Janeiro? Olhava a criminalidade no foco do criminoso. Inimigo número 1. Hoje é o DOCA. Quem é o DOCA? O DOCA hoje é o representante? Sim. Ele é preso ou morto e no dia seguinte tem outro. Hoje o foco da segurança pública, quando olha a criminalidade, é um negócio. O crime é um negócio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse que no ano passado, 488,1 bilhões de reais são movimentados pelo crime organizado. É um negócio. Sim. Do combustível à internet, se a gente não focar a segurança pública no negócio, para que tornar esse negócio não atrativo, a gente vai ter N docas. Já aconteceu isso várias vezes. Vera, vamos lá. Em cima da investigação, que tem 3.716 páginas, a referência de empresas que vendem sinal de internet, eu apenas encontrei uma. E o foco não era especificamente ela. Mas também nessas páginas tem várias referências a pagamento de propina a policiais militares. E num determinado trecho do relatório fala sobre o envolvimento de policiais das unidades de polícia pacificadora. Dos 68 mandados de prisão, nenhum é para policial militar, nem mesmo o major que caiu ali negociando a devolução de um carro e um outro policial que negociou a liberdade de um bandido. Por que os policiais não apareceram nessa investigação, esses maus policiais? Bom, Fábio, olha só, a gente tem que definir o que é o objeto da investigação. O objeto da investigação, o Comando Vermelho. Durante uma investigação, a gente chama esses fatos como encontro fortuito. O objeto é aquele criminoso ou aqueles criminosos. Surge, no decorrer, corrupção de policial. Isso é um encontro fortuito. A gente não pode pegar esse fato e colocar dentro desse mesmo contexto. Isso é separado e é objeto de uma outra investigação. Então, não vai ser alvo daquela investigação. Esse encontro fortuito, tecnicamente, ele não deve estar naquele momento. Por quê? Esse policial, com certeza, pode ser que ele tenha outros crimes sendo cometidos ou que já cometeu. Então, tecnicamente, o que se faz? Separa esses autos, separa esses relatórios e isso é objeto de uma outra investigação. E é assim que se faz. É assim que está sendo feito. Acompanhamento das corregedorias, se for policial militar, policial civil e obviamente, também na secretaria através da CGU. Então, dessa maneira que se faz. E não dizer que, por que não colocou o major naquele contexto daquela investigação? Porque tecnicamente não é assim que se deve fazer. O encontro fortuito deve ser separado e tratado de forma diferente. Mas os policiais foram afastados porque o relatório é claro, dizendo que policiais das unidades de polícia pacificadora recebiam propina. Eles foram, e porque isso é o objetivo, eles foram afastados nesse processo de uma investigação? Olha, não sei exatamente o nome das pessoas, dos policiais, mas isso é fácil de checar. Mas o objeto é esse. Tem que ser separado, e ele é objeto de investigação por conta das suas corregedorias e, se for o caso, policial militar, de um IPM. É assim que se procede. Agora, eu não sei exatamente qual foi o policial, se é o major, se é o soldado, se é o sargento, qual deles efetivamente foi nomeado. Mas
Tecnicamente, é dessa maneira que se faz. Retira esse nome, ele vai para a corregedoria e lá ele é objeto de investigação. E não no contexto da investigação, que tem um objeto definido. Godoy. Em organizações militares, né, e a Polícia Militar é uma organização militar, existe um Estado-Maior, né, e a terceira seção do Estado-Maior, o senhor sabe disso, é responsável pelo planejamento de operações, né. O senhor disse que a Polícia do Rio de Janeiro teve 1 ano para planejar a operação que foi desencadeada recentemente, com o resultado que a gente sabe. Eu vou partir do pressuposto que aqueles corpos que foram deixados para trás pela polícia fossem todos eles de bandidos, tá? E que todos eles estivessem armados, portanto, com fuzil ou com pistolas. É função da Polícia Militar apreender essas armas. E é função da Polícia Militar também fazer, vamos dizer assim, a preservação do local do crime, né? Sei de todas as circunstâncias que existiam envolvidas na operação, das dificuldades que o senhor mesmo já relatou, tá? Mas um oficial da terceira seção do Estado-Maior também deveria saber que terreno ele ia atuar, quais as dificuldades ele teria, portanto, ele tinha que prever tudo isso, né? E, pelo visto, 50 armas, vamos dizer assim, foram deixadas para trás, para bandidos. Foram apreendidas 90, né? Ou seja, uma quantidade razoável que continuou, de certa forma, armando o crime organizado no Rio de Janeiro por uma possível falha operacional. Quando alguém falha em uma instituição militar, a responsabilização tem que ser feita, até mesmo para que os bons exemplos recebam, né, os seus elogios, etc., em folha, tudo mais. Foi tomada alguma providência em relação ao oficial que planejou isso e que não planejou que tivesse uma rendição para os colegas, não planejou a quantidade talvez necessária para aquela operação de homens para serem deslocados, ou seja, as contingências que poderiam acontecer no teatro de operações? Agora, primeiro, assim, entender que o responsável sou eu. Eu sou o secretário de Segurança Pública. Eu participei de todo esse planejamento. Se tem algum responsável, sou eu. Então, não vou culpar o major, o coronel, a P3, ou quem quer que seja. A responsabilidade é minha e dos outros 2 secretários da Polícia Militar e da Polícia Civil. O planejamento foi feito durante 60 dias. A investigação durou 1 ano. Claro que existem coisas, né, situações que acontecem no terreno que mudam esse planejamento. Mas a grande maioria do que aconteceu estava previsível. E essa questão de ter uma quantidade muito grande de criminosos neutralizados, que nós não seríamos possível de levá-los naquele momento, isso era previsível. Às 22 horas daquele dia, eu estava assistindo as imagens dos drones e das cópias dos policiais, havia troca de tiro dentro da área de mata. Escuridão total, não conseguia se ver nada. Cumprimento do dever, secretário. Com certeza. Todos os criminosos que foram neutralizados, os próprios policiais têm obrigação de levar. E cada um que é baleado, você tira 2 policiais de combate. Tudo isso era previsível. Qual é o grande problema? O cenário, você não tem policiais com tamanha experiência que não aqueles que já estavam envolvidos naquele momento na operação. Retirar um policial dali e substituir por um outro, haver uma rendição naquelas condições, é humanamente impossível. São barricadas que têm que ser superadas, trocas de tiro no meio do caminho, não há a possibilidade de uma aeronave, né, sobrevoar e deixar um efetivo lá no local, não tinha a menor condição. O planejamento qual era? Voltar no dia seguinte, já amanhecendo, no dia claro, conseguir identificar onde estavam esses corpos, até porque muitos não foram neutralizados naquele momento, foram baleados e fugiram. E à noite não é razoável exigir que um policial ligue uma lanterna para procurar um criminoso baleado, senão ele vai ser alvo de tiro. Então, o planejamento havia, sim, para o dia seguinte, retornar, e já havia uma equipe já descansada com essa finalidade. Só que 1h da manhã, nós já começamos a receber notícias de que corpos estavam sendo retirados e colocados na rua. Ou seja, o ambiente, o local de crime já não era idôneo para se realizar uma perícia. Podia não ser idôneo, mas há um problema, né, secretário? Sim, mais uma vez, vamos dizer, 50 bandidos armados, não vou discutir se estavam ou não, mas vamos partir do pressuposto que estavam, né? Essas armas ficaram para o crime. Isso é uma falha, né, secretário? Não acho que seja falha. A operação continua.
A operação é uma operação permanente do Estado do Rio de Janeiro. Esses criminosos estão sendo monitorados. Isso não vai parar. Marcelo, não vai haver território no Rio de Janeiro onde as forças policiais não vão poder deixar de atuar. Diego, Isso é uma deixa eu só promessa, fechar. É uma promessa. A gente pode voltar a isso. Organização terrorista, são coisas distintas. Secretário, aproveitando, o senhor fala aí sobre endurecer as penas para integrantes de facções, certo? E sobre policiais ligados a organizações criminosas, o senhor também é a favor de que penas mais duras sejam aplicadas contra eles? Com certeza. Como diz um amigo meu, né, o policial criminoso é o vampiro que anda de dia. Secretário... Mas, assim, qual que é a tua proposta prática? Só para entender, assim, qual que o senhor acha que poderia ser uma boa... Qualquer policial envolvido com organização criminosa tem que ser tratado como um membro dessa organização criminosa. Tá. Secretário... Porque uma coisa é um projeto de lei que endureça penas para criminosos envolvidos com organizações criminosas, para os faccionados, e eu compreendo isso. Agora, essa tentativa de chamar de terrorismo não vulnerabiliza o Brasil pensando soberania, não dá margem para a intervenção de outras nações. Por que essa opção de chamar como organizações terroristas? Eu não creio nisso, Samira, até porque a gente pode pensar o contrário, né? É que o país pode dizer o seguinte, e você que... O ponto de vista do Ministério da Justiça, que é contra o projeto. Olha só, o Ministério da Justiça, o grande problema do Ministério da Justiça é olhar o Brasil como se ele fosse uma coisa só, e não é. Nós temos 27 realidades diferentes. Concordo, mas a gente também não pode legislar no Brasil por conta do que acontece só no Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro. Você tem no Ceará acontecendo a mesma coisa, você tem no Amazonas acontecendo a mesma coisa. Não da mesma forma que acontece você tem no Rio de Janeiro, não. secretário. No Rio de Janeiro acontece diferente, porque nós somos o 4º menor estado, o 3º mais populoso e o 2º maior PIB. Não existe outro estado no Brasil que chega à quantidade de 700 fuzis apreendidos só esse ano. Já batemos o recorde do ano passado. A quantidade de fuzil na mão de criminosos, imagina, armas de guerra que disparam até 800 tiros por minuto, com uma capacidade de alcance muito grande, em alta densidade demográfica. Isso é complicado. Agora, como é que esses fuzis chegam até as comunidades? Eles não são produzidos lá, né? Como é que eles chegam até lá? Então, eu acho que esse é o papel do governo federal. A gente aqui não quer imputar responsabilidade a ninguém, muito pelo contrário. Nós, Estado, temos a nossa responsabilidade. Qual? Nós conhecemos as nossas mazelas. Agora, onde está o governo federal para isso? A gente quer a integração. E a questão é o seguinte, na área tática operacional, na área dos técnicos, como eu sou técnico... O governador não foi contra a integração com o governo federal, a proposta de... Não foi contra, não é contra. Muito pelo contrário, a sugestão do escritório é exatamente para isso. Eu e o doutor Sarrubo, que é de São Paulo, né, a gente está conversando sobre isso e existem medidas já tomadas em relação a isso. Isso foi pós-operação. Para que haja essa integração. O futuro, para termos uma qualidade de serviço de segurança melhor, é exatamente a integração. Claro, vou dizer, 17 mil quilômetros de fronteira você vai conseguir barrar? Não vai. Mas o trabalho tem que ser de forma integrada. Todas essas forças policiais atuando de forma integrada, isso vai fazer com que a gente tenha um resultado melhor. Eu vi que o Marcelo Godoy tem uma pergunta. Samira. Entre os 4 policiais mortos, voltando a falar da operação, entre os 4 policiais mortos estava o Rodrigo Veloso, que é um policial civil de 34 anos que tinha se formado na academia 40 dias antes. Considerando todo o planejamento que o senhor falou que foi feito pelas polícias e toda a periculosidade que vocês constataram no território, a Secretaria ou a Polícia Civil reconhecem que foi um erro mandar um policial recém-formado com 40 dias apenas de serviço para uma operação tão perigosa? Não foi o erro, Samira. Sabe por quê? Porque ele estava numa terceira onda. Ele não era o grupo de frente que iria para o confronto. Ele era numa terceira onda. Ou seja, conforme a tropa, a equipe fosse progredindo, essas outras equipes iam progredir num terreno para quê? Exatamente para cumprir os mandados de busca e apreensão, retirando os criminosos. Agora, são criminosos que portam Mas fuzis. ainda assim ele foi um morto, tiro secretário. a 1 quilômetro é capaz de matar uma pessoa. Uma menina foi baleada numa academia, longe dali, levou um tiro. Ela foi baleada, pegou numa região sem gravidade, mas poderia ter pego na cabeça e ter morrido a quase 2 quilômetros de distância da comunidade.
Então, isso que eu digo, é previsível, sim, mas não é o desejado. Agora, não se tem o controle 100% dessa situação. São criminosos, narcoterroristas, que isso para mim é terror, atirar a esmo para um local onde pessoas inocentes estão, isso é um ato de terrorista. Não, mas esse é o cenário dado, secretário. A minha pergunta é sobre um policial com 40 dias de formado estar numa operação Quando como ele vai essa. estar pronto? Daqui a um ano, enquanto ele não conhecer o terreno? O que ele vai é numa terceira onda para começar a enxergar como é que é o cenário de futuro dele na polícia. Não teve futuro nesse caso, né? Infelizmente, não. Mas o planejamento não era para ele estar de frente lá. Ele estava numa terceira onda e foi baleado. Ele estava cumprindo o mandado de prisão, né? Mas ali já não era a área para cumprimento de mandado, né? Ele já estava entrando já quase na mata, olha, na área do mob. Existiam locais, era próximo à mata. Tá? Então, algumas equipes progrediram até aquele local. O que hoje se verifica é de que forma ele talvez tenha saído, porque como policiais foram baleados, isso soou no rádio com um pedido de ajuda. Prioridade. Ele, vocacionado que é, se sentiu na obrigação de ajudar o colega. Mas isso o senhor está supondo ou já é fruto de investigação? A princípio, a equipe que estava com ele no local falou sobre essa questão. Sim, mas é que vocação é diferente do preparo técnico, né, secretário? Ele pode ser vocacionado. Ele está preparado para a polícia, ele tem que entrar, ele está na rua. 40 dias de trabalho, secretário. Que tivesse uma semana, Samira. Aí, em algum momento, ele tem que enfrentar uma situação dessa. Não com tanto risco, como aquela equipe que eram os 96 policiais mais bem preparados e mais experientes. Dois desses ainda morreram, né? 4 deles. Dos mais preparados? Dos mais preparados. Não, 4 no total. Foram 2, secretário. Dois do BOP, dois do BOP e um outro que era um outro policial civil. Os dois eram policiais civis. Exatamente, dois do BOP. dois Um deles, né? inclusive, com máscara de gás. Ou seja, naquele momento que ele tentava desalojar criminosos, e alguns deles fingiram se entregar e reagiram à prisão e mataram esse policial. Secretário. Fábio